Olá, meu nome é Luiz Porto, sou médico dermatologista e vou falar para você aqui agora sobre o tema alopecia areata. Quem não ficou bastante surpreso com o Oscar nessa semana, quando o ator Will Smith teve uma confusão com o apresentador depois de uma piada a respeito do tipo do corte de cabelo da esposa do ator Will Smith. Isso rodou o mundo inteiro, todo mundo queria saber o porquê que aquela esposa tinha aquele corte de cabelo. Depois descobriu que ela tinha uma doença que fazia queda do cabelo e que, por uma opção pessoal, ela resolveu cortar o cabelo completamente raspado. Então, isso tudo tem a ver com o tema de agora, que é a doença alopecia areata, certo? Vou começar com o caso dessa famosa, depois eu vou falar genericamente. Muitas pessoas, quando têm uma doença de queda de cabelo, a autoestima fica muito afetada e elas acabam tentando camuflar. Algumas pessoas usam boné, outras chapéu, algumas mulheres lenço de cabelo, outras usam algum tipo de tintura para poder tampar o local onde está sem cabelo. Cada uma tenta usar o seu modo de camuflagem. Então, as pessoas que fazem alguns penteados um pouco diferentes, tentando tampar a falha no cabelo. Se a falha é na frente, penteia o cabelo para frente. Se a falha é atrás, penteia o cabelo para trás. Então, cada um faz o que julga necessário para tentar manter a aparência e para que o outro não consiga ver, porque isso afeta muito a autoestima. Mas tem alguns pacientes que, quando chega a um certo estágio, quando tem muitas falhas, acaba, de certa forma, deixando completamente de lado essa estratégia de camuflagem e realmente raspa a cabeça inteira. Aparentemente foi o caso da esposa do ator global Will Smith. Então vamos lá, a explicação médica da doença alopecia areata. Primeiro, o que é alopecia? Alopecia é um nome técnico de queda de cabelo. Toda e qualquer queda de cabelo é chamada de alopecia. Areata se refere a um tipo de queda de cabelo. Esse tipo de queda de cabelo tem uma causa autoimune. Ela pode ser localizada, são pequenos locais de alopecia, pequenos locais de falha, geralmente no couro cabeludo ou na barba, mas pode dar em outras partes do corpo. Também pode dar em maior intensidade, que aí pode ser chamada de alopecia universal ou alopecia total. E com relação ao diagnóstico, a gente pode lançar a mão das características clínicas, A pessoa não tinha nenhuma lesão, não tinha nenhuma falha de pelos no corpo, e subitamente ela passa a ter uma falha. Por exemplo, depois de um estresse, depois de um momento de dificuldade na vida, passa a ter aquela falha. Aí acende o sinal de alerta de que ali poderia ser uma alopecia areata, A gente pode também fazer uma análise com uma pequena lupa, chama dermatoscópio, que a gente pode ver um tipo específico de imagem dermatoscópica, por exemplo, os fios em exclamação. A gente também pode lançar mão, caso ainda assim tenha dúvida, de uma pequena biópsia, que é fazer um pequeno corte, mandar para análise no microscópio e identifica aquela causa da queda, alopecia areata, que vem algumas características típicas. Uma alopecia não cicatricial, localizada onde foi retirada aquela amostra. Então já falamos aqui das causas, já falamos aqui de como diagnosticar, certo? Vamos falar aqui agora também do tratamento. O tratamento, quando é caso localizado, a gente pode fazer uso de medicações tópicas, como por exemplo o minoxidil, que estimula o crescimento do pelo. Como também é um caso inflamatório, a gente pode usar um corticoide tópico no local
Por exemplo, se for uma região com muitos pelos, a gente usa uma solução capilar. Por exemplo, clobetasol, betametasona tópico, certo? Lesões localizadas costumam resolver com esse tipo de tratamento. Tem também em lesão localizada o tratamento com uma injeção com corticoide intralesional, que é feito dentro do consultório com o dermatologista. E também tem muito bom resultado, né? E depois de 30, 60 dias a gente vê o resultado daquela aplicação. Às vezes pode precisar de aplicações seriadas, geralmente umas 3, 4 aplicações com intervalo no mínimo de 30 a 60 dias. Quando a lesão ela é mais disseminada, um quadro de alopecia areata total ou universal, além desses tratamentos que eu acabei de relatar, é importante que a gente faça uso também do tratamento sistêmico, ou seja, tem que fazer um tratamento que abrange o corpo inteiro. Existem as opções, por exemplo, de corticoide oral, que a gente tem que lançar a mão o mínimo de tempo possível pelos diversos efeitos colaterais, mas pode ser utilizado. Costuma paralisar aquela doença por um tempo e depois, ao suspender, se avalia se o paciente volta a ter recidiva ou não. E existem tratamentos com outros medicamentos, como por exemplo o poupador de corticoide, que é o Metrixate, que a gente utiliza, vai aumentando a dose até ter o efeito e usa uma dose de manutenção. E tenta ver se o paciente consegue se manter sem a queda de cabelo, sem a alopecia areata em atividade e ao longo do tempo usando a medicação. Pode-se tentar suspender posteriormente, mas a gente tem que usar um bom tempo para poder ter certeza que aquela doença está pelo menos em inatividade. Então, com relação ao tratamento como todos fechamos aqui, e é importante a gente lembrar, isso pode acontecer tanto em homens quanto em mulheres, tanto em pessoas mais velhas quanto em pessoas mais jovens, tanto em pessoas brancas quanto pessoas negras, certo? Então fica essa a dica de saúde de hoje sobre queda de cabelo, alopecia areata, tá? E uma dica aí que a gente viu no Oscar, evitem de fazer piada do cabelo de uma mulher, ela pode se ofender bastante. Obrigado.